Bom dia para você aí de casa. Começamos agora mais um programa Meu Doutor. Vamos conversar hoje sobre um problema que afeta especialmente pessoas com avançada idade, a catarata. Mas se você já parou para pensar como a sua visão pode mudar ao longo dos anos? A dificuldade para enxergar à noite, a visão turva ou embaçada, podem ser sinais de que algo está acontecendo? Para falar melhor sobre essas mudanças e preocupações, hoje temos aqui o médico oftalmologista Dr. Mário Jean Paulo. Se durante o programa surgir alguma dúvida, é só apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e enviar a sua questão. Fica aí que a gente já volta. A catarata é a principal causa de perda de visão reversível e com o tempo pode afetar até as atividades mais simples do dia a dia, como dirigir ou até ler. A boa notícia é que a cirurgia da catarata é um procedimento altamente eficaz e seguro, permitindo que muitos pacientes recuperem a visão com isso, a sua qualidade de vida inclusive. Para trazer mais informações sobre esse assunto, temos o prazer de receber o Dr. Mário Jean Paulo, médico oftalmologista, com mais de 18 anos de experiência, formado pela Universidade do Triângulo Mineiro e com especialização na renomada Universidade da Califórnia em Los Angeles. Dr. Mário também é diretor da clínica Viva Oftalmo e é uma grande referência em cirurgia de catarata aqui no DF. Dr. Mário, muito obrigado por vir participar aqui do nosso programa, por dispensar um pouco do seu tema para a gente tratar de um assunto tão importante que afeta o adulto, mas afeta a criança também, né, Mário? É verdade. Muito obrigado, Dr. Gutenberg, pelo gentil convite. É com muito prazer que eu o atendi e estou aqui hoje para falar desse tema tão relevante. Perfeito. Mário, e já começando aqui a nossa conversa, que eu acho que todo mundo que está nos assistindo tem alguém na família com catarata ou está com catarata, né? Já que à medida que você envelhece, a doença aparece. O que é catarata mesmo? O que é que ela tem a ver com o processo de envelhecimento? Isso é verdade que catarata é igual a gente que com o tempo vai ter alguma alteração na próstata, né? É verdade. Olha, veja, o nosso olho, ele possui duas lentes. Uma externa, que parece esse vidro de relógio na frente do olho, que é a chamada córnea, e dentro do olho, atrás da íris, que é a parte colorida, tem uma lente chamada cristalino. O cristalino é a lente responsável por focar objetos que estão longe e objetos que estão perto. E à medida que o tempo passa, invariavelmente, essa lente vai ficando disfuncional, ou seja, ao redor dos 40 anos, ela já começa a não focar tão bem os objetos de perto. Isso já é um dos primeiros sinais que a catarata virá. Né? Gradativamente ela vai endurecendo e também vai ficando um pouquinho mais opaca, o que invariavelmente vai acontecer com a idade, Gutenberg. Então, para o paciente, carinhosamente, a gente fala ruga, cabelo branco e catarata, em algum momento chega. Ninguém se livra. Exatamente, ninguém se livra. Perfeito. E os sintomas, quais são os principais sintomas e qual o momento que o paciente deve procurar o médico? Veja, como é um fenômeno lento e progressivo relacionado ao próprio envelhecimento do indivíduo, muitas das vezes na fase inicial o paciente não percebe tanto, mas gradativamente ele vai encontrando dificuldades, às vezes mesmo que inconsciente, em atividades típicas do dia a dia. Então, ele vai perdendo um pouquinho a dificuldade de focar para a leitura, e a visão de longe começa a baixar o que nós chamamos de contraste, então qualitativamente ele vai tendo dificuldade que antes não apresentava, uma necessidade muito grande de luz para executar atividades que antes ele fazia com mais facilidade e, logicamente, que nas fases mais avançadas ela fica muito impactante, né? Então, hoje em dia, o oftalmologista, ao evidenciar já a catarata ainda nos seus primeiros estágios, ele já começa a orientar o paciente da necessidade de se fazer a correção da catarata. E a partir de que idade ela começa a se manifestar? Tem um marco assim? De uma maneira geral, como ele é um processo do envelhecimento humano, a partir dos 50 anos de idade, nós já começamos a apresentar os primeiros sinais de que algo está diferente na nossa visão. O que a gente chama muito atenção hoje é para o estilo de vida das pessoas que mudou, né? Os indivíduos, nós felizmente estamos vivendo mais
e estamos vivendo melhor também, o que faz com que a nossa exigência visual ela aumentou. Então hoje, quando a gente compara um homem de 60, 65 até 70 anos com um homem de 40 anos de idade, eles têm basicamente um estilo de vida muito parecido no que diz respeito às atividades de trabalho, de direção, de lazer, de viajar, né? Então, basicamente, a catarata vai impactar negativamente na qualidade de vida da pessoa. E o uso dos produtos eletrônicos, smartphone, o tempo todo, tal, isso tem influenciado ao aparecimento mais rápido, aumentou a incidência? Como é que é isso? Veja, e essa pergunta ela é muito oportuna, porque na nossa prática diária do consultório e da clínica, a gente escuta muito, doutor, eu tenho a catarata porque eu usei demais o computador. Mas isso é um mito, tá? Felizmente, apesar de termos que orientar o uso mais racionalizado de telas e computadores, né, e o smartphone, que é um computador, de uma maneira geral, não vão ter impacto nem no aparecimento, nem no desenvolvimento, acelerando esse processo de formação da catarata. Com ela, a catarata se instalou, você passa a ter dificuldade de usar esses produtos, então. Com certeza, né? Como nós estávamos falando, a exigência visual aumentou muito, né? E as pessoas hoje mantêm um estilo de vida muito ativo. Então a catarata vai impactar negativamente, porque a qualidade de visão cai, os óculos não ficam tão confortáveis mais, a necessidade de transformação e mudança dos óculos, ela aumenta, ou seja, é mais frequente a mudança do grau. E hoje, com a correção da catarata, que se dá através de uma microcirurgia, que felizmente é minimamente invasiva, os resultados são muito competentes e muito satisfatórios na visão do nosso paciente. Perfeito. E com relação, a gente está falando de adulto aqui, no nível de cimento, né? Mas tem a catarata congênita. Como é que isso ocorre? Veja. Se há herança hereditária, tem relação com isso? Ou se tem alguma alteração durante a gestação? Perfeito. A catarata que mais comumente acontece e que de uma maneira geral as pessoas conhecem é a catarata senil, que vem com a idade. Mas catarata, como nós dissemos, é a perda da transparência de uma lente que está dentro do olho. Então esse fenômeno, ele pode, mesmo que de forma mais incomum, acontecer em qualquer etapa da vida, inclusive ao nascimento, tá? O que facilita e que predispõe o aparecimento dessa catarata congênita? Veja, ela não é tão comum, ela acontece de 1 a 3 casos para cada 10 mil nascidos, né? Ela tem sim as causas hereditárias, mas basicamente durante a gestação, algum processo infeccioso, como a presença da rubéola, da toxoplasmose, do próprio citomegalovírus, o diabetes pode influenciar, o uso de algumas medicações podem também influenciar o aparecimento da catarata já ao nascimento. Aí você tem o pré-natal bem feito como a principal método, ação de prevenção da catarata congênita. Perfeitamente. O pré-natal vai ser de fundamental importância no desenvolvimento dos tecidos, inclusive dos olhos. E hoje uma situação muito interessante que aqui no Distrito Federal já é presente, já é lei há alguns bons anos, é o teste do olhinho, que já é feito logo ao nascimento, que permite a identificação do quadro já na sala de parto pelo médico pediatra. E quando esse diagnóstico não é feito, quais são os sintomas que os pais começam a perceber, que chama a atenção, para que eventualmente ele possa lembrar ou levar o colega oftalmologista ou até mesmo o pediatra? E outra coisa importante, os pediatras estão familiarizados com isso, eles já estão treinados para fazer o diagnóstico precoce, até para se iniciar o tratamento? Perfeito. Veja, hoje sim, os pediatras estão sim preparados para a identificação precoce, já no momento pós-parto da catarata. O que chama a atenção é que a catarata ela pode ser tanto em um olho, monocular, ou nos 2 olhos, tá? Se ela não é identificada de uma maneira mais precoce, se a criança, por exemplo, tem catarata só em um dos olhos, essa criança vai se desenvolvendo, ela vai amadurecendo e vai fazendo suas atividades normalmente. É uma criança que brinca, que corre, que vai para a escola, que estuda, que tem o seu desenvolvimento preservado, só que aquele olhinho impactado pela catarata, ele pode não se desenvolver tão bem. Daí a importância da avaliação. Então hoje, mesmo existindo o teste do olhinho na sala de parto, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda-se a avaliação já a partir do 1º ano de vida com um oftalmologista.
Resumindo, a identificação precoce e o tratamento precoce serão fundamentais no sucesso da visão desse paciente a longo prazo. E com relação ao tratamento, qual o tratamento desses casos? É cirúrgico? Normalmente o tratamento da catarata, a depender da severidade ao nascimento, ele vai ser cirúrgico. Tá? E é importante orientar que a cirurgia é o primeiro passo do tratamento, a remoção da catarata, mas o acompanhamento pós-operatório pelo oftalmologista, oftalmopediatra, às vezes junto com o pediatra, para que o neurodesenvolvimento, ou seja, a capacidade que esse olhinho tenha de conversar com o cérebro para que a visão seja de fato amadurecida e formada, vai ser fundamental. Então, nos 6, 7, 8 primeiros anos de vida, fundamental o acompanhamento pós-tratamento. Pós-tratamento. O tratamento da cirurgia é rápido. De uma maneira geral, a cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia que nós chamamos de alta tecnologia e alto desempenho. Melhorou-se muito a compreensão, as tecnologias utilizadas no tratamento, tanto para planejamento, para execução e acompanhamento pós-operatório. Então, se tem uma das áreas da medicina que se tornaram altamente eficazes, é a cirurgia de catarata. Tá? Mas, obviamente, que existe uma série de investimentos e cuidados que devem ser adotados no momento do tratamento e acompanhamento para que esses bons resultados, de fato, sejam alcançados. Mário, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes de dar um intervalo, esclarece aqui para a gente que a catarata ela afeta necessariamente os dois olhos ou pode afetar apenas um olho? Como é que é isso? De uma maneira geral, a catarata vai afetar os dois olhos, mesmo que esse fenômeno aconteça de maneira assimétrica. Às vezes começando primeiro no olho, o outro vindo em seguida, ou às vezes um olho sofrendo um pouco mais do que o outro. De uma forma geral, em algum momento, os dois olhos serão comprometidos. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Não saia daí que o assunto é extremamente importante. Até logo. No bloco anterior, conversamos sobre o que é catarata e quando a cirurgia é indicada. Agora vamos falar sobre os avanços na área e as opções disponíveis para os pacientes que precisam passar pelo procedimento, pelo tratamento. Quer ter a sua dúvida respondida? Envie sua pergunta, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela. Doutor Mário, a gente falou de uma série de aspectos da catarata, mas vamos falar um pouquinho mais sobre tratamento. Me fala aí sobre o tratamento da catarata, o tratamento cirúrgico, a colocação daquelas lentes intraoculares. Como é que é isso? Que desperta bastante dúvidas. A qualidade delas, a duração. Perfeito. E esse talvez seja um dos pontos que desperta a maior curiosidade e interesse dos pacientes que vão ser tratados da catarata. Importante salientar que o tratamento da catarata é um tratamento essencialmente cirúrgico. Não existe uma medicação ou alguma alternativa não cirúrgica à correção da catarata. Mas felizmente hoje, com os avanços da tecnologia e do conhecimento médico-científico, a catarata é corrigida através de uma microcirurgia. É um procedimento, felizmente, minimamente invasivo, onde a anestesia do olho ela é feita só com colírios. Muitas das vezes o paciente fala, mas doutor Mário, se é só colírio, eu vou ver a cirurgia? Eu falo, não. Há um processo de sedação que é muito leve, consciente, porque ele é rápido. Então o paciente não necessita efetivamente participar do procedimento. O procedimento ele é feito sem necessidade de incisões maiores, então hoje não tem ponto, não tem sangue, o paciente não sai com o olho tapado, ele já sai com o olho aberto e basicamente o tratamento consiste em remover de forma a aspirar por essa microabertura a lente natural chamada de cristalino, que já não está bem, e o médico no mesmo instante que ele removeu, ele já vai então implantar a chamada lente intraocular. Estas modernas lentes são muito maleáveis, então elas entram enroladinhas, como se fosse um guarda-chuvas fechado, e passa naquela microabertura de 2 milímetros aproximadamente e definitivamente vão ocupar o espaço que era do cristalino. Por que definitivamente? Essas lentes não sofrem rejeição, é zero o risco de rejeição à lente. Isso é importante. E elas não vão depreciar, não vão ser necessária a troca com o passar do tempo. Por isso que é importante, obviamente, se observar muito a qualidade, material e tipo da lente intraocular a ser implantada. Então a lente ela não tem prazo de validade, ela é definitiva. De uma maneira geral, os tratamentos bem executados, com material apropriado e observando todas as normas técnicas de segurança,
é para a vida toda a lente. E as doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, entre outras, influenciam no resultado da cirurgia? De uma maneira geral, sim, né? Então essas condições sistêmicas, elas podem negativamente impactar o resultado da cirurgia se não bem controlados e pode limitar inclusive o tipo de lente a ser indicada para o paciente. Porque o desenvolvimento foi tamanho hoje na correção da catarata que o paciente já associa a correção da catarata, o implante da lente, com a liberdade dos óculos. Porque hoje isso de fato é uma realidade. Nós conseguimos dar maior liberdade dos óculos, tanto para longe quanto para perto, para os pacientes, já na hora da cirurgia de catarata. Então, contando com plenitude dos critérios de aptidão para essas lentes de alta tecnologia e alto desempenho, ao corrigir a catarata, nós vamos buscar também a maior independência dos óculos. E aí, você deixou bem claro a importância da lente, da qualidade da lente, né? Como é que o paciente consegue ter essas informações para optar com a lente de melhor qualidade, né, de melhor resultado? Esse talvez seja hoje um dos pontos chaves na criteriosa avaliação pré-operatória que o paciente faz com o médico que ele buscou para realizar a correção da catarata. Há uma série de exames que vão minimamente calcular dados do olho associados à sua condição não só ocular como sistêmicas, e nós vamos abrir um leque de opções para o paciente na hora do implante a ser escolhido para a sua correção da catarata. Então, não necessariamente todos os pacientes podem seguir um único modelo. Há de se personalizar, individualizar a escolha adequada para cada paciente, ou mais, eu vou além, para cada olho a ser tratado para a cirurgia de catarata. Perfeito. Então, na conversa, na anamnese, na consulta, o colega oftalmologista orienta direitinho. De uma forma geral, sim. E esse hoje, felizmente, é um assunto muito dominado por nossa oftalmologia. Felizmente, nós brasileiros, nós gozamos de uma excelente reputação internacional por oferecermos aos nossos pacientes uma oftalmologia de alto desempenho, de alta performance. E vou além, os pacientes hoje, de uma maneira geral, eles já têm facilidade de aceitar a lente intraocular e saber que elas são capazes de proporcionar esse desempenho que permita a independência dos óculos. A gente falou da lente, falou das doenças que podem afetar e de complicações. Existem complicações? Sim. Veja, e esse é um ponto muito interessante da gente abordar, para que não aconteça de maneira sistemática a banalização do procedimento. De fato, com equipe treinada, experiente, tecnologia adequada, num ambiente adequado, nós conseguimos ter um desempenho de realizar a cirurgia em tempos curtos. Quer dizer, o paciente vai para a clínica, ele vai ser recebido, acolhido, vai trocar roupa, preparado, dilatar uma pupila, pingar as gotas de anestesia, mas o ato cirúrgico, do início ao fim, é um ato de poucos minutos, em torno de 15, 20 minutos, o paciente está muito bem tratado. Ele já pode voltar para suas atividades normais ou aguarda um repouso? Nesse dia ele não fica na clínica, ele vai embora para casa, vai com o olho aberto, não há necessidade mais do tampão. No dia seguinte ele vem para a visita, mas no mesmo dia, se ele já estiver sentindo bem, ele pode ver uma televisão, usar um pouquinho o celular. Rapidamente ele retorna a fazer uma atividade física leve, de pouco impacto, mas em poucas semanas, em torno de 2 semanas, ele já está com a vida bem restabelecida. Realmente o período de afastamento do trabalho é o quê? 15 dias em média? A gente recomenda pelo menos 1 semana para cada olho, porque hoje nós não fazemos a cirurgia dos 2 olhos ao mesmo tempo. Há de se ter esse cuidado de operar o paciente no dia seguinte ser avaliado e, se tudo bem, nós já vamos planejar o segundo olho. Então é fundamental o acompanhamento no pós-operatório pelo médico oftalmologista. Mário, esse é o assunto, você colocou a questão do intervalo entre uma cirurgia e outra, né? É uma coisa que tem preocupado bastante o sindicato dos médicos, principalmente com essa mania de campanhas que de vez em quando se repete até pelo governo local ou algumas ONGs e tal, são as carretas da catarata, esses tratamentos que fazem em massa, né? E que não observam essas recomendações, um protocolo que existe, né? Você tem que avaliar no mínimo de 1 semana entre uma catarata e outra. E, na realidade, essas carretas da catarata que fazem esse tratamento em massa, que a gente censura,
né? Chama a atenção que saúde pública não se faz com carreta, não se faz com ações esporádicas, o acesso do paciente tem que ser contínuo, direto, nas 24 horas do dia, né? Você não deve deixar que as coisas se acumulem para resolver com a carreta, né? Você não deve deixar que as cirurgias, as doenças, o sofrimento da população seja demorado para num mutirão você resolver o problema. Isso é uma falta de respeito. Se faz saúde pública com ações permanentes e contínuas. E nesses mutirões de cataratas, a gente observa que se opera os 2 olhos ao mesmo tempo. E aí você tem infecção, uma série de complicações. E o que é mais grave, aqui mesmo no Distrito Federal, com as carretas que já passaram por aqui, e de hoje nós temos carreta em operação, perda da visão. Como é que você encara isso? Como é que a sociedade de oftalmologia encara isso? O que é que se pode fazer para evitar esse tipo de coisa? Ou pelo menos que aconteça, mas seguindo os protocolos. Nós temos denúncias, inclusive, que tem profissionais não médicos fazendo alguns procedimentos que são privativos de médico, inclusive prescrevendo correção das doenças refratárias e tal. Veja, isso infelizmente é uma realidade, né? Essa situação surge diante da alta demanda pelo tratamento. No Brasil, aproximadamente 15 milhões de pessoas são portadoras de catarata, e esse número é alto no Distrito Federal. Aqui há de se elogiar a postura do nosso Sindicato dos Médicos de uma maneira muito corajosa e emblemática, que enfrenta essa má situação de se banalizar a correção da catarata em carretas. Veja, é um problema de saúde pública que precisa ser enfrentado pelo poder político, por nós médicos, para que a nossa população seja bem assistida. O que causa estranheza da carreta aqui no Distrito Federal é porque o Distrito Federal tem seus hospitais regionais, alguns deles realizando a cirurgia de catarata, e mesmo que de forma insuficiente pela alta demanda do procedimento, o setor privado, principalmente da oftalmologia, se mostrou muito competente e disponível para essas parcerias público-privadas com o nosso governo, para que a nossa população seja muito assistida. Então aqui o meu discurso ele vai ao encontro do que diz o nosso Conselho Brasileiro de Cirurgia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Catarata, que esses mutirões, para que aconteçam, necessitam sim das estruturas hospitalares presentes, que possa garantir não só o tratamento adequado, mas também como devido acompanhamento pós-operatório desses pacientes. Perfeito. Faz um mutirão, quando tem a complicação, o paciente não sabe para onde ir. Não tem referência nenhuma, né? É um assunto extremamente grave que nós temos denunciado e cobrado. E o que é importante, está tendo prática de atos privativos do oftalmologista e do médico por pessoas que não são médicas, o que é mais grave ainda. Nós temos recebido denúncias encaminhadas ao Conselho Regional de Medicina, receitas prescritas por profissional não médico, né? Isso feito numa estrutura do Estado, né? Isso é grave. Bem, doutor Mário, infelizmente chegamos ao final do nosso segundo bloco. Queremos agradecer a sua participação e agradecer a você que nos assiste e continue nos acompanhando todo domingo às 10h30 da manhã na TV Brasília, Canal 6. E antes de encerrar, gostaria que o doutor Mário disponibilizasse seus contatos, sua rede social, seu consultório, onde podemos encontrá-lo. Mais uma vez eu agradeço o gentil convite do Dr. Gutenberg para participar do programa Meu Doutor e digo que foi com muita felicidade e satisfação que aqui estive. Bom, nós estamos na clínica Viva Oftalmo, que se localiza na SGAS, na Avenida L2 Sul, na quadra 616, no Centro Clínico Linha Vita. No bloco C, nós estamos no 2º andar e na cobertura. O nosso telefone é o 3246-5555 e o nosso Instagram é @vivaoftalmologia. Bem, obrigado mais uma vez a você que nos assiste e até o próximo domingo aqui na TV Brasília, Canal 6, às 10h30 da manhã. Até o próximo domingo.